Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar o uso do método de Fisher em comparações múltiplas após o teste de análise de variância. Eu vou me basear no livro de Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros, do Montgomery e do Hunger. No capítulo de análise de variância, os autores apresentam essa situação hipotética onde se desejava avaliar o efeito da concentração de polpa de madeira na resistência mecânica do papel. E para isso foram criadas 5 amostras, cada amostra de tamanho 6, onde em cada amostra a concentração de polpa de madeira tinha um percentual diferenciado. Aqui nós temos os valores médios de resistência mecânica de cada uma das 4 amostras. E nesse slide é apresentada a tabela nova, onde nós temos a estatística F 19,6 e o valor P muito baixo, bem próximo de zero, o que significa que no teste ANOVA nós estaríamos rejeitando a hipótese de igualdade. Ou seja, haveria pelo menos alguma diferença entre as amostras em termos de resistência mecânica do papel. Quando rejeitamos a hipótese nula em um teste de análise de variância, como neste caso, nós podemos em seguida aplicar um ensaio complementar, um método complementar de comparações múltiplas. E existem vários métodos de comparações múltiplas. Nós vamos ver aqui o método de Fisher. Nesse método de Fisher, que é o método da mínima diferença significativa, nós construímos essa mínima diferença significativa para compararmos com as diferenças par a par entre as médias amostrais observadas no teste ANOVA. Essa mínima diferença significativa ela é calculada utilizando-se a média dos quadrados do erro, ou MQE, a tabela nova, utilizando-se essa média dos quadrados do erro como uma medida de variância agrupada. Então nós passamos a comparar as médias amostrais par a par como se estivéssemos realizando um teste T para 2 amostras independentes, supondo-se variâncias equivalentes, e assim trabalhando com o conceito de variância agrupada. Então nós vamos voltar à tabela de análise de variância e vamos localizar essa média dos quadrados do erro, que vai ser a nossa medida de variância agrupada. E também vamos observar qual é o respectivo valor de números de graus de liberdade, que esse valor de números de graus de liberdade vai ser utilizado no cálculo, na localização do valor crítico de T na tabela T. Bom, voltando à tabela nova, podemos observar o valor da média dos quadrados do erro, 6,51. Essa medida vai ser utilizada como medida de variância agrupada para todas as comparações par a par. E também nós vamos utilizar o número de graus de liberdade respectivo, que é igual a 20, para o cálculo ou localização do valor crítico. O valor da chamada mínima diferença significativa vai ser calculada multiplicando-se o valor crítico de T num teste bilateral, bicaudal, para o número de graus de liberdade correspondente à média dos quadrados do erro. Esse valor crítico de T vai ser multiplicado pelo erro padrão, que corresponde a essa fórmula aqui, raiz quadrada da média dos quadrados do erro, que é a nossa medida de variância agrupada, multiplicada por 1 sobre o tamanho amostral do primeiro grupo, mais 1 sobre o tamanho amostral do segundo grupo. Aqui nesse slide nós podemos ver que os autores apresentam aqui o resultado Em primeiro lugar, com relação ao valor crítico de t.
num teste bicaudal com alfa de 0,05 e 20 graus de liberdade, valor crítico de T 2,086. E com relação ao erro padrão, está sendo utilizado aqui o valor da média dos quadrados do erro, 6,51. Como nós temos amostras de mesmo tamanho, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, o erro padrão, 2 vezes a média dos quadrados do erro, dividido por n, o tamanho de cada amostra, 6, e a raiz quadrada disso sendo o erro padrão. Então, assim, o valor da mínima diferença significativa está sendo igual a 3,07. A próxima etapa é comparar este valor com as diferenças par a par entre as médias das amostras. Então, a amostra 4 versus a amostra 1, a média da amostra 4, 21,17, menos a média da amostra 1, a diferença 11,7, esse valor ultrapassando a mínima diferença significativa. Então, nós podemos dizer que existe uma diferença significativa entre os resultados da amostra 4 e da amostra 1. O mesmo estaria sendo observado na comparação par a par entre a amostra 4 e a amostra 2, entre a amostra 4 e a amostra 3, entre a amostra 3 e a amostra 1, e finalmente entre a amostra 2 e a amostra 1. Não estaríamos observando uma diferença significativa entre as amostras 3 e 2, porque a diferença entre as duas médias amostrais não estaria ultrapassando o valor da mínima diferença significativa. Então, assim nós concluímos o teste de análise de variância com o método de Fischer, identificando onde haveria diferenças significativas. Bom, como comentário final, eu poderia dizer que uma forma alternativa seria calcularmos para cada par de amostras o valor da estatística T, onde nesse cálculo da estatística T nós teríamos a média de uma amostra, a média de outra amostra, a variância agrupada sendo substituída pela média dos quadrados do erro, o tamanho amostral da primeira amostra, da segunda amostra, e essa estatística T, junto com o número de graus de liberdade, correspondendo ao número de graus de liberdade da média dos quadrados do erro, se transformando em um valor P, ou essa estatística T sendo comparada com o valor crítico.